Tem como mudar e viver uma vida baseada nesses ensinamentos em São Paulo, por exemplo? Eu vivi aqui. Você conseguia, meu processo foi aqui. Você conseguia ter hábitos bons? Eu não consigo ter em São Paulo. Sim, consegue. É só você tem que adequar o seu modelo de vida, a sua rotina. Então, é isso que eu não consigo. Então. Por isso que eu vou pro mato daqui a pouco pra conseguir viver Não, mas direito. não é o local, é você primeiro. Como é que você come, se você prepara a sua mesa, o que você almoça, onde você come. É só hambúrguer na mesa suja, aí é mais difícil. com o Jornal Nacional ligado, vendo faixa de gás explodindo. É mais difícil. Não, eu não tenho televisão, por exemplo. Ah, é? Não, eu tenho internet, a televisão não. Porque a televisão não importa. Hoje você abre o celular, você tem notícias, você não precisa da televisão. Mas você não fica no celular muito tempo? Eu mais pesquiso. É que eu tenho biblioteca, né? Eu já tenho uma vida assim habituada a ler muito. Em casa, não só em casa, aqui também eu vivia igual, não mudava nada. Não é o local, é você. Então, será que é só isso? Porque você conhece o Wesley Delanogari, que é um neurocientista, ele é amigo, ele sempre vem aqui. Ele fala muito sobre como o ambiente molda você também. Então é uma troca, né? Não é só você. Então, mas o ambiente é assim. O ambiente molda. Na Índia fala do karma, os diferentes karmas. Karma de geografia, karma de família, karma de localidade, karma de nacionalidade, karma de circunstância, que época estamos vivendo e onde. Se eu estiver lá no meio de uma guerra, eu posso ser bombardeado. Então eu sou afetado. Uma fome, um socialismo. Mas se você entender o meio, o problema é a sua compreensão do mundo. Onde que está a nossa realidade? Dentro da nossa consciência. Não está fora. Sim. Então a nossa consciência tem que perceber o nosso meio. Para a gente definir quais são os próximos passos. Senão não estou definindo. Se eu como qualquer coisa, eu estou conversando com você e tem um barulho aqui do meu lado, com a TV ligada, às vezes eu vou na casa de um tio meu ou na casa de um amigo, ele está lá com a TV ligada. Às vezes eu peço, desliga pra gente conversar, porque fica melhor, a gente aproveita mais. Na minha casa eu já não tenho TV. A conversa já estende mais, fica calorosa, né? Fica mais concentrada, mais assim, integrada. Mas são coisas que você consegue controlar do ambiente, né? Eu acho que é uma adequação, não é um controle, é uma adequação. O controle é meio opressivo, você fica tentando, daqui a pouco você não consegue. Então eu digo assim, uma televisão você consegue desligar. Mas se você você cresceu num bairro ruim que tem música até as 5 da manhã... Aí é mais difícil, aí você tem que mudar. Então, aí tem um karma de geografia. Só a sua mente conseguir, não, aí você né? não consegue. Não. Você tem que ter um pouco de paz, você tem que... A questão só que são as definições do dia a dia. Na visão hindu, o karma tem a ver com o seu dia a dia, com seus hábitos. Eles falam da lei de ação e reação. A lei de ação e reação surge onde? Nos hábitos. Se eu xingo todos os dias, se eu levanto de um humor, algo está me afetando. Mas o que está me afetando? A minha mente está conseguindo ver isso? E quando eu estou bem, ou eu não estou bem, eu consigo mudar isso? Eu consigo preparar um café melhor para eu mudar meu dia, para eu começar bem o meu dia? Porque tem gente que não começa assim. Então, como é que eu consigo... Porque eu entendo o quão importante é ter um hábito bom. Sim. Eu já tive momentos de hábitos excelentes e eu percebi que a minha vida estava muito melhor. Mas eu não sei onde está o passo antes dessa decisão. Dá pra entender o que eu tô dizendo? A estabilidade mental. Aí é a falta, a ansiedade. É isso que eu falo da consciência, a realidade da consciência. Nós oramos todos os dias porque as orações são medidas, as orações canônicas, seja em sânscrito, seja no árabe, seja o judeu, o sufi, que é o urdu, todos eles, quando oram numa língua canônica, que é isso que distingue da pseudo-espiritualidade, é isso que distingue, é isso que é outro mundo. Uma distinção espiritual é essa, que é antiga. Essa faz o quê? Ela muda as moléculas do corpo. Quando muda as moléculas, se eu tenho um estado de prazer, eu quero fazer coisas prazerosas. Então eu preciso de um estado. Por isso que a minha consciência, eu preciso de uma realidade na minha consciência. Se eu parar de produzir isso, eu faço qualquer coisa porque eu paro de escolher. Eu paro de decidir. Então eu preciso aprender essa língua canônica. Você precisa ouvir. Eu dou essa oração sempre para todos os dias, quando eu faço uma leitura de mão, uma astrologia, ou alguém me liga que não está bem, eu falo, começa a orar. Porque se você não tiver com isso, que é o que o ocidental não tem, ele não tem como harmonizar o corpo no início do dia. Ele tem que fazer isso no início do dia para o dia ser mais produtivo. E aí não é mais São Paulo que está atrapalhando. É a mente dele que está atrapalhando. Porque eu vivi aqui meu processo todinho.
Entendeu? Eu sou uma prova viva do que é isso. Então você consegue alterar o seu estado mental com concentração e com essas orações. Com as orações, porque as orações te ajudam o seguinte: se elas produzem um estado de prazer, o que vai acontecer com você? Você vai querer sentir mais esse prazer. Você vai ter que criar um caminho para esse prazer. Se alimentar bem é um estado de prazer. Ter bons amigos é um estado de prazer. O ambiente que você convive te dar prazer ou não. Você vai ter que escolher isso. O que você vê na televisão? O que eu leio? Quais são minhas escolhas? É isso que vai me levar a um prazer. Se eu faço qualquer coisa, eu não vou ter prazer. Se eu ouço qualquer coisa, porque até na ciência, se você perguntar para um cientista, se ele ouvir mentira, baboseira, as moléculas não vão estar bem. Por isso que as pessoas ficam doentes. Elas desmantelam a bioquímica do corpo todinha. Elas não vão conseguir estar felizes. Feliz é uma ordem bioquímica, que é influenciado pelo espiritual. Quando elas têm algumas conexões que eu chamo ruins, que a mente dela não distingue o que é, o brasileiro vai pela bondade ou porque alguém fala manso, eu chamo isso de sedução espiritual. Eles têm uma sedução, ela é seduzida, mas ela não distingue se isso é verdade ou não. Até uma paquera, uma mulher que você supostamente possa gostar, ela pode estar mentindo para você. E você não percebe quando você está apaixonado. Entendeu? Quando você está emocionado. Então, a mente precisa estar assim, não é desconfiada, não é nada, mas ela precisa ter uma cognição que ajude o dia a dia. E é isso que vai harmonizar a vida. Não é São Paulo. Porque tem gente que pode sair de São Paulo e ter depressão. Sair da agitação e começar a ficar depressivo, né? Então, a gente tem que ter um estado consciente. Acho que essa consciência é muito importante. Então, por exemplo, todos os dias eu tenho uma escolha. Eu posso ler um livro, por exemplo, ou pegar o celular. Perfeito. Por mais que eu saiba que vai ser melhor pra mim pegar o livro, algo me move pro celular. Certo. A propensão... O que é isso que me move pro hábito ruim e por que eu não consigo me antecipar a ele? Ou como fazer? Tem a dopamina, né? Você vicia num hábito, o hábito ele vira um vício. Todo mundo entende vício é um vício de bebida. Não. Vício é hábitos. Por exemplo, tem gente que é sexo todo dia, virou hábito. Por quê? Ele produz uma substância. Geralmente quem vai por esse caminho? Falta de prazer. Quando você tem prazer, você faz hábitos prazerosos. Então o ser humano tem que transmutar o corpo e o estado, os hábitos dele é chegar no estado de prazer. Ele tem que fazer escolhas para isso. Então, para eu conseguir fazer a escolha certa de ler o livro, por exemplo, eu tenho que estar nesse estado que você falou antes. Eu acho que orar ajuda, se alimentar bem ajuda. Porque, como eu falei, se comer cebola, nós não comemos carne por uma razão. Isso não quer dizer que não comer carne vai odiar os outros que não comem. Diferente. Sim. Não é militância, é um fundamento sobre a existência, né? De que ela traz sofrimento, ela traz ansiedade, ela traz irritação, falta de memória. A gente não adota isso. Né? Por quê? Porque traz mais calma, traz mais sensibilidade. E aí se eu sinto isso, eu vou querer manter isso, porque aí eu vou, talvez eu me entrose melhor com os meus amigos, talvez eu tenha mais afeto com as pessoas, né? E afeto vem do quê? De produzir coisas agradáveis. Eu parar de produzir, eu corto essa substância, eu não produzo ela, eu leio elas todos os dias nas pessoas. E muitas cortam, não tem e não sabem que não tem. Então elas estão um pouco sabotadas. Então hábitos bons te levam a um senso, vamos dizer, ao essencial humano. Então se alimentar bem é uma das bases humanas assim incríveis. Morar num lugar com harmonia, claro, se alguém ouvir som o dia inteiro não vai dar certo. Ela tem que mudar de lugar. Pessoas que têm maus amigos, maus lugares onde ela frequenta que só tem barulho, a música não é harmônica o suficiente para ordenar a bioquímica do corpo. Parte da música brasileira não é. Sput não é. A música do carnaval não é. Ela tem uma batida que quem entende aquilo vai entender que ela leva a outra coisa. Leva até a entidades, leva até a efeitos que gera bruxismo. Ou seja, colapsos no corpo. Até que ponto a pessoa pode se divertir com essas coisas desarmônicas? Eu acho que não se diverte. Eu acho que ela tá tão ruim que ela precisa disso para aliviar a dor dela. Mas ela não vai se divertir. Não tem como curtir um carnaval de boa. Eu acho difícil. Porque quando você põe álcool, você ouve música ruim, você na verdade desarmoniza o corpo, porque depois você tá morto de cansado. Você passa um dia no churrasco, você já não aguenta no outro dia nem trabalhar direito. Um dia, 5 dias, bebendo. Não é fazer sexo. Sexo você pode fazer com um romance bonito. Escolher uma pessoa que você goste, que você cultive. Aí o corpo vai se preencher de algo. Você sempre foi assim? Você sempre teve
digamos, aversão a essas coisas desarmônicas? Eu vivi a vida assim? com disciplina, cara. Sempre foi? Você nunca curtiu um carnaval, bebeu uma tequilinha, nada? Acho que eu bebi quando eu tinha 14 anos de idade. Depois eu tive sensibilidade a álcool, vomitei muito, dor de cabeça, aí nunca mais. Nunca fumei um cigarro, nunca fumei maconha, nunca fui no Oktoberfest, nunca fui numa torcida de futebol, não torço pra time de futebol. Não é um assunto que chega a mim. O que mais? Nada desse tipo, nunca fui num baile. Então, não tem como eu curtir. Eu gosto de futebol, por exemplo. Eu acho que é bonito, o futebol é bonito. Eu acho que é ruim a torcida, que às vezes exagera um pouco. Porque quando você pensa numa torcida que bate, dá uma paulada na cabeça de uma pessoa que poderia ser amigo dela, não sabe se é vizinho. Eu acho que isso é terrível. Mas o futebol é lindo. As músicas são legais. O esporte é bonito. É que a mente tem que reconhecer isso, cara. O que vai ajudar ela a estar melhor o dia dela. Isso não quer dizer que o futebol você não pode torcer. Claro que o esporte é bonito, o boxe é bonito. Eu gosto de luta, por exemplo. Eu fui sensei, treinei como sensei. Ele não tem violência, ele dá um controle emocional bom, uma estrutura emocional muito boa. Você faz uns vínculos interessantes. Boxe é assim também. E é menos violento do que alguns esportes, como o futebol. Sim. Né? Então acho que tem coisas que não te faz mal, tem coisas que te aumenta a autoestima, te fortalece a psique. O esporte acho que faz muito isso. O que não faz isso... Se você, o jogo que eu entendo dentro da realidade que eu tenho é que você tem que fazer qualquer coisa que ajude a sua bioquímica a estar bem para que você produza. Senão você entra em colapso. Aí você não sabe por quê. E muita gente entra no meio do caminho. Por que tem muita gente aí que meio que fez sucesso e hoje está se tratando? Ele conseguiu o que ele queria, mas anulou o resto das coisas que poderiam sustentar ele. E o cara entra em colapso. Ele vai decaindo. Ele não nutriu esse conjunto de hábitos. Nutriu. Você pode. Você acha que isso tem a ver com o capitalismo? Não, sabe o que tem a ver? É com a falta de desenvolvimento. Eu vou te falar uma comparação interessante. Eu tenho essa referência. Aqui, quando falamos em sucesso, a gente quer ver o sucesso e anular o resto. Saúde, bem-estar, se eu como bem, se eu não como, se eu durmo, para onde que eu vou, tá lá por causa do sucesso. O oriental, ele só faz sucesso com a felicidade. Ele tem que unir um conjunto de coisas para ter sucesso. Ele não chega lá doente. Esse é um domínio. Aqui você não tem esse domínio. E às vezes você faz uma coisa até escrota para ter sucesso. Decai muito. Você não precisa do escroto para fazer sucesso. Se você falar uma coisa bonita, todo mundo quer ouvir. E vai fazer sucesso, e vai dar engajamento, vai dar qualquer coisa, porque é bonito. Então, mas será que uma sociedade onde todo mundo está atrás do lucro, ela não mas acaba você pode premiando? ir atrás do lucro com saúde, com felicidade, com afeto, com uma construção humana. Você pode ir, não tem problema. O problema é que a pessoa se destitui por falta de desenvolvimento. Eu passei uma parte da vida só me desenvolvendo. Fui atrás do dinheiro. Hoje eu tenho 57 anos. Eu faço tudo que você imagina. Fiz minha casa, inclusive, com as minhas mãos. Tenho habilidades que você nem imagina, humanas, de um homem, de fazer qualquer coisa, desde energia a gerar qualquer coisa. Entende? E eu não fiz isso infeliz. Fazendo tudo que eu faço, eu ainda fiz as outras coisas. Porque eu estava feliz. Senão eu não ia fazer. Entende? Por que a maior parte das pessoas não consegue acessar isso? Desenvolvimento. Não, primeiro ela tem que se desenvolver. O ser humano não está preocupado em se desenvolver. Então ele já entra num colapso de realidade. Ele vai atrás só do dinheiro. E mesmo que ele ganhe dinheiro, às vezes ele fica mal porque ele nem sabe o que fazer com isso ou vai se arrebentar com isso. Tem gente que atropela alguém porque comprou um carro novo. Isso acontece muito com os nordestinos, com os sertanejos, né? Você compra um carro novo, você vê uma história que atropelou alguém no começo, que ele se empolgou e tal. A cabeça dele. Aqui tem os influencers também que compram Porsche e bate aqui em São Paulo. Então, tem um monte. Então, é despreparo. Você não precisa disso. Você comprou aquilo para aproveitar. Você não comprou aquilo para se arrebentar. Aquilo não é uma arma, tambor girando e você atirando na cabeça. Você faz isso para melhorar o teu prazer, tua satisfação, tua realização pessoal. Você teve vontade, conseguiu. Aí é legal, é gostoso. Você entra num lugar um carro que é bonito, é melhor pra você dirigir, às vezes mais seguro, desde que você tenha o quê? Consciência. Se você não tiver, é como pegar a Fórmula 1 para quem não dirige mal. Você dá um carro de Fórmula 1, ele não vai conseguir. Ele não se preparou para aquilo. O ser humano precisa de estágios de preparo. Isso é o que eu aprendi e é o que eu vejo sobre o ser humano. Para mim, o ser humano tem que ter estágios. Que aí ele consegue as coisas com solidez. Ele fica mais sólido. E você acha que o hinduísmo é uma das.
é uma das tradições que eu acho que ajuda nisso. O hinduísmo, o Islã, você vê o Islã, você vê algum islâmico batendo um carro na rua? Andando rápido? Ele não tem essa ansiedade. E você vai conhecer gente muito rica, e simples, e feliz. Uhum. Eu tenho amigos islâmicos, eles são felizes. Quando a gente se encontra, se abraça, tem uma coisa afetuosa, gostosa. Então você vê algo importante ali. A construção do meio que ele vive, da sociedade que ele vive. Ele ora no árabe 6 vezes ao dia. No meio do comércio ele ora. Tem um conjunto de hábitos, né? Tem um pouco de hábito. Ele se alimenta bem, ele respeita a esposa dele, ele tem valores com a família, com os amigos. Cara, tem uma coisa boa. É quando você tem amigos, tem afeto. Você sente uma coisa que é um estímulo. Você tem confiança, você se sente abrigado. Quando o cara não tem amigos, ele começa a ficar ansioso. Porque ele está desabrigado, ele está desamparado.